Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje abordaremos o seguinte tema: Centralização Econômica Mundial, Europa e Japão. O continente europeu está localizado no hemisfério norte. É cercado por várias ilhas e arquipélagos. Limita-se ao norte com o Oceano Glacial Ártico, a oeste com o Oceano Atlântico, ao sul com o Mar Mediterrâneo e a leste com a Ásia, na encosta dos Montes Urais. Por estar localizado entre os trópicos de Câncer e o Círculo Polar Ártico, apresenta clima predominante temperado. Na estrutura demográfica, a Europa apresenta uma população absoluta de aproximadamente 739 milhões de habitantes. Contudo, se compararmos com outros continentes, sua população se distribui de maneira mais regular no território. As maiores densidades demográficas se observam nos países e regiões mais industrializados, como a Alemanha, o Reino Unido, França e o norte da Itália. Já as zonas mais despovoadas, vamos ter as zonas nórdicas, como Escandinávia e o norte da Rússia. Com a industrialização e o avanço do capitalismo, o processo de urbanização na Europa proporcionou crescimento vegetativo, porém, com o desenvolvimento social e econômico, acarretou queda nas taxas de natalidade, pois aspectos como a melhora na qualidade de vida, a inserção da mulher no mercado de trabalho e a disseminação de métodos contraceptivos reduziram a taxa de fecundidade. E nos últimos anos, vários países da Europa vêm sofrendo com o baixo crescimento vegetativo, pois não estão conseguindo repor a população, o que acarreta o envelhecimento dessa população e reformas da Previdência Social. Uma solução encontrada para a reposição da população e também a ocupação dos postos de trabalho foi a imigração. Porém, a Europa começa a implantar, posteriormente, medidas de contenção de fluxos migratórios, pois a falta de mão de obra especializada e altas taxas de desemprego vem gerando conflitos motivados também pela xenofobia e o racismo. O continente europeu ainda é caracterizado por apresentar alta taxa de urbanização, provocada pelo antigo crescimento comercial e industrial, associado ao desenvolvimento tecnológico no meio rural nos últimos séculos. Com relação à economia da Europa, destaca-se pela competitividade, pela produtividade e avanços tecnológicos, e grande parte da população econômica ativa está ocupada com atividades no setor terciário, o que é reflexo da mecanização da agropecuária, descentralização de parte dos seus parques industriais, migrando as indústrias para países emergentes e oferecer imensa variedade de prestação de serviços. Contudo, ainda tem uma grande parte da população europeia ligada ao setor primário, o que demonstra essa variedade nas atividades desenvolvidas no continente. A agropecuária na Europa utiliza muita tecnologia de ponta nas suas principais culturas, como os cereais, sobretudo o trigo, cevada, centeio, arroz, aveia e batata. A Europa também vai ser grande produtora de leite, queijo e manteiga. Seus rebanhos são principalmente bovinos e suínos. A pesca vai ser outra atividade muito importante e é praticada na Rússia, Noruega, Islândia, Dinamarca e Espanha. Já a indústria europeia é bem competitiva nos setores siderúrgicos, de construção, têxtil, química, naval, automobilística e de celulose. A Europa foi o berço das revoluções industriais. Contudo, os setores de ponta das novas tecnologias apresentam atrasos em relação aos dos Estados Unidos e do Japão. Sobre os conflitos que se apresentam na Europa,
Quase todos estão ligados a movimentos separatistas, como o caso dos bascos, que é uma minoria étnica que busca a formação de um estado de independência em uma região entre a Espanha e a França. Já na Irlanda, sua porção norte está sob domínio da Inglaterra desde o século XVI e foi integrada ao Reino Unido no início do século XIX. As lutas pela independência da ilha intensificaram-se no início do século XX, culminando com a constituição do Estado Livre da Irlanda. Vamos ter também um conflito na Ucrânia, que se deu justamente por causa do fim do socialismo e ligações culturais, pois parte do país, o leste, que apresenta a estrutura industrial, é simpatizante de alianças com a Rússia. Já a parte oeste queria uma ampliação econômica com a União Europeia. E toda a crise na Ucrânia teve início no ano 2014, quando protestos se iniciaram porque o governo não assinou um acordo com a União Europeia, o que poderia trazer uma possível solução para os problemas econômicos da Ucrânia. Então a Rússia decide, em meio a essa guerra civil, anexar a região da Crimeia e arma rebeldes no leste da Ucrânia. E essa medida, acaba desencadeando essa guerra civil ali no país. O Japão, começaremos falando sobre a sua localização geográfica, que vai ser constituído por um arquipélago vulcânico, situado na porção leste do continente asiático, do qual está separado pelo Estreito da Coreia e pelo Mar do Japão. Aproximadamente 97% do país restringe-se a 4 principais ilhas. São elas Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, localizadas em uma série de arcos bem definidos. As ilhas do Japão situam-se no Círculo de Fogo do Pacífico. Em termos geológicos, o relevo é quase todo montanhoso. O Japão vai se encontrar em uma das áreas mais sensíveis da crosta terrestre. Por estar em movimento as placas, a região é sujeita a terremotos e vulcanismo. Os terremotos e o vulcanismo ainda continuam a modelar e abalar a infraestrutura desse país, onde vai ter a predominância de montanhas no seu relevo. O pico mais alto, o culminante, é o Monte Fuji. Nas áreas de planície, que são de grande importância, vamos ter os portos, regiões industriais e grandes cidades. Nessa área, percebe-se instabilidades geológicas e um subsolo pobre em minérios de combustíveis fósseis. A hidrografia japonesa é pobre, embora existam inúmeros rios. São pouco extensos e estreitos, com baixo volume de água e fluxo muito rápido. Já os aspectos humanos do Japão apresentam uma população com mais de 126 milhões de habitantes e uma distribuição populacional irregular, com maiores concentrações próximo ao litoral, como por exemplo em Tóquio e Osaka, e as menos povoadas no interior, principalmente nas áreas de montanhas. Outra característica importante desse país é o baixo crescimento vegetativo, cuja maior consequência é o envelhecimento da população. Alguns indicadores são o alto padrão de vida no Japão, com a expectativa de vida alcançando os 81 anos para os homens e 88 para as mulheres. O Japão tem um dos IDHs mais elevados do mundo, com altas taxas de escolaridade, elevados investimentos em educação e saúde. Hoje, quase 93% da população japonesa vive em cidades, mas a urbanização está chegando ao seu limite em razão da diminuição do êxodo rural e do crescimento urbano. Aspectos econômicos que podemos observar no Japão, associado ao reflexo da crescente urbanização, a população economicamente ativa alterou-se nas últimas décadas. Entre o final do século XIX e início do século XXI, houve forte redução da participação do setor primário.
Em contrapartida, temos o crescimento do setor secundário e terciário, com destaque para o terciário, responsável pela prestação de serviços. A maior concentração de trabalhadores no Japão está no setor terciário da economia. A indústria, apesar de intensamente automatizada, ainda emprega grande número de trabalhadores. Já a agricultura altamente mecanizada é responsável pela redução da mão de obra no campo. Após a Segunda Guerra Mundial, um intenso processo de modernização no campo e as reconstruções industriais recolocaram o Japão entre as maiores potências econômicas, e principalmente suas inovações tecnológicas levaram o país atualmente à terceira maior economia do mundo. O setor primário tem pouca participação na economia, cerca de 2% do PIB. O Japão vai ser um país pobre em recursos minerais e energético, mas a proximidade entre os portos, áreas industriais, mão de obra disciplinadas e abundantes, automatização e inovações tecnológicas fizeram com que o país avançasse bastante. Atividades. No livro, vocês irão responder as questões da página 400. Como atividade extra, vocês irão pesquisar as principais empresas de origens europeias e japonesas e suas contribuições tecnológicas para o mundo atualmente.